Nesse momento em que o Brasil demonstra fragilidade em relação ao setor elétrico, por erros de planejamento. Por que erros de planejamento? Porque um bom planejamento considera riscos de entrada em operação, atrasos, a hipótese do equipamento não funcionar, e parece que o pessoal de planejamento simplesmente simplifica análises de maneira a demonstrar até a ignorância deles em relação ao que significa uma usina, uma linha de transmissão, uma subestação de grande porte. Fora as interferências, né, como a gente costuma ver aí, de tribos indígenas, ONGs, etc., que de repente poderão complicar bastante o cronograma de qualquer empresa, ou geradora, transmissora, ou até subestação, como vimos na reportagem da Rede Globo sobre parques aerogeradores no Nordeste, onde o IPHAN, né, impede, atrapalha ou atrasa a entrada em operação de usinas de aerogeradores numa determinada região aí do Brasil. Então, existem muitas formas de se precaver e talvez até de aprender a usar a energia de forma adequada. A melhor delas, a que pode ser feita em poucas horas, é a racionalização do uso da energia. O desperdício de energia em residências, em empresas, é algo colossal. E nesse momento, apesar do governo se recusar a dizer isso voluntariamente, é bom que todos nós tenhamos essa preocupação em casa, quer dizer, não usar o mínimo possível a energia elétrica. Assim nós estaremos contribuindo patrioticamente, vamos dizer assim, para o bem do nosso país. É uma maneira de cada um acrescentar alguns quilowatt-horas nos nossos reservatórios de energia. Portanto, economizando, racionalizando o uso da energia, nós podemos gastar menos dinheiro e ter o mesmo conforto, mas o trabalho simples de desligar um equipamento que não está sendo necessário, como televisão, é muito comum o pessoal deixar ligado sem estar olhando, ar-condicionado com janela aberta, porta aberta, coisas assim. Então há muitas maneiras de economizar, mas vamos falar de pequenas centrais de geração eólica. Eu sou de Blumenau, meu pai é de Florianópolis, minha mãe de Laguna. Eu passava as férias em Laguna e em Florianópolis e ficava impressionado com o vento. As janelas cantavam. Hoje isso já não é tão evidente, porque o tijolão de prédios que fizeram, a barreira de prédios que fizeram em volta do centro de Florianópolis, diminuiu muito essa percepção, talvez. Muda, tudo muda, muda a temperatura da cidade, criam-se cones convectivos e coisas assim. Mas o que eu quero dizer é que ao sul de Florianópolis o vento é impressionante, principalmente no litoral. E no norte e nordeste do Brasil, a mesma coisa. Ou seja, são lugares que, se o governo não atrapalhar, não quiser regulamentar, não inventar complicações, que toda complicação gera burocracia e gera oportunidade de coisas inúteis e até desonestas, o Brasil poderia, dentro de 6 meses a 1 ano, se um grande grupo industrial se interessasse, fazer kits de geração eólica e
com uma coisa importante. De anos para cá, quer dizer, nós não precisamos de aerogeradores com reguladores, estabilizadores de energia elétrica, nada. O mínimo, e é muito, que se pode ter com um aerogerador é água quente. Né? A minha primeira geladeira, em 1966, ela funcionava a resistência elétrica, quer dizer, aquece o gás e dissipa, vamos dizer, expande dentro da geladeira esfriando. O rendimento é baixo, e daí? Né? Se a energia está ali disponível. Ainda no início deste ano, no ano passado, não sei, já nem lembro mais, estive em Natal, num hotel belíssimo, em frente para o mar, enorme, e nós fomos obrigados a pedir para mudar de quarto, apartamento. Aceitamos um até pior lá no fundo do hotel, por causa do grupo gerador diesel. Quando entrava em operação, não sei como é que aquele povo aguentava o barulho que ele produzia dentro do hotel. Então, apesar de alguns cuidados que tiveram para instalá-lo. A minha filha mora num prédio onde, quando o gerador diesel do prédio ao lado entra em operação, acorda todo mundo no conjunto, no prédio dela, porque o barulho é infernal. E vemos também grupos diesel explodindo, pegando fogo, sei lá o quê, porque não é assim tão simples, né? Logo que eu entrei na Copel, eu fui cuidar de grupos geradores diesel, que era o que a Copel tinha espalhados pelo Paraná, e a manutenção não é tão simples, é constante, tem que ser bem feita e por gente especializada, senão na hora que você precisa ele não funciona. Agora, um aerogerador, ele pode ser simples, ele é feito sob encomenda, no tamanho que você precisa, se existir vento com a intensidade necessária. Tá? Regiões sujeitas a vento forte têm o privilégio de poder usar grupos aerogeradores, tá, que não precisam entrar em paralelo com a rede, não precisam de subsídios. Basta aquecer água, alimentar iluminação com LEDs, reguladores simplíssimos poderão dar uma certa limitação de carga. A verdade é que o Brasil tem um potencial gigantesco na área de energia, desde biomassa, PCHs, que ganharam essa denominação a partir da comparação das grandes usinas hidrelétricas que nós tínhamos nos anos 70, 60 com as atuais, viraram PCHs, é um conceito de avaliação relativa. Até o aerogerador, voltando a ele, porque a usina fotovoltaica, coisa assim, é cara. A energia solar pode ser usada de muitas formas, inclusive com aquelas serpentinas que esquentam água. Então, diante do fracasso, até vamos dizer assim, do planejamento energético no Brasil, que nos coloca extremamente preocupados, ainda mais se o Brasil voltar a crescer, se em vez de um pibinho viermos a ter pibões em sequência, lembrando sempre um exemplo clássico, que foram as duas últimas máquinas de Itaipu, que dentro de um ambiente em que todos já deviam saber direitinho como especificar, fiscalizar, instalar, fabricar grupos geradores, porque não eram iguais ou deveriam ser muito parecidos com os que existiam, atrasou 2, 3 anos ou mais
para entrar em operação plena, confiável, tranquila. Não sei se conseguiram. Diante da censura política que se impôs em cima da eletricidade, a gente já não tem certeza de mais nada. Mas os americanos, há muito tempo, como são um país rico, vamos dizer assim, né, têm o cuidado de racionalizar o uso da energia. E há muitos portais onde empresários, empreendedores com capacidade para oferecer produtos dessa espécie poderão, a curto prazo, estar produzindo isso. Por exemplo, eu vi a INPSA, que é a Argentina, fazendo geradores horizontais para aerogeradores. As hélices, os alemães são especialistas, às vezes num acordo de tecnologia, transferência de tecnologia, podemos começar a coisa de forma otimizada. Estruturas de suporte são coisas simples que no Brasil temos inúmeros especialistas. E a parte elétrica, termodinâmica, os reservatórios de água, a forma de usar, é o desafio para o engenheiro eletrotécnico, mecânico, de modo a se tirar o máximo proveito desta fonte de energia, que seriam os microaerogeradores, os pequenos aerogeradores, desde que o governo não atrapalhe, né? O que é importante é que a presença do governo é necessária quando alguém vai pedir dinheiro emprestado lá, ou você quer colocar o sistema, o aerogerador em paralelo com a rede da concessionária. Aí há uma série de cuidados que têm que ser tomados. E, evidentemente, naturalmente, a ANEEL entra no jogo. Agora, se for para sistemas isolados, né, cargas isoladas, condomínios, desde condomínios industriais até residenciais, ou uma fazendola, um sítio onde tenha muito vento, principalmente é o caso do litoral, nos Pampas, né? No norte do Brasil é possível que em algumas áreas elevadas no interior tenhamos vento forte, né? Que lá os alísios vêm, se dividem. O litoral, sim, sempre tem muito vento. Então, está aí um mercado para quem tiver capacidade, competência. E uma lembrança a pessoas que tenham recursos de que a energia eólica ela é uma alternativa que pode ser estudada e comparada com outras hipóteses. Não existe panaceia em energia elétrica. Vamos repetir isso bem devagar. Não existe panaceia em energia elétrica. Cada caso é um caso. Então aí um bom profissional pode dar a primeira orientação e depois é uma questão de implementar o que for preciso. Porque se o Brasil voltar a ter pibões, nós não vamos ter muitas facilidades e com todo o esforço que o governo fizer, dificilmente o contribuinte deixará de pagar, ou o usuário da energia, o que ela custa, porque o tempo do maná, aquele negócio que caía do céu, é um tempo de quando atravessaram lá o deserto e não voltou mais, né? Então, na área de engenharia, qualquer coisa significa trabalho de especialistas, tem custos, e o ideal é que quem tiver interesse, que contrate os melhores profissionais possíveis. Se a ideia continuar sendo desprezar a engenharia, então, meus pêsames, o racionamento, ficar no escuro, é o preço da ignorância.